Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso espaço de saúde e conhecimento. Se você está aqui, é provável que cada passo seu seja acompanhado por um eco de dor. Talvez seja um ranger nas articulações ao se levantar pela manhã, uma ferroada aguda nos joelhos ao subir escadas, ou aquela rigidez persistente nas mãos que torna a tarefa simples, como abrir um pote, um desafio monumental. A dor crônica, especialmente a associada a condições como artrite e reumatismo, não é apenas um sintoma físico, é um ladrão de qualidade de vida. Ela rouba a sua mobilidade, a sua independência e, muitas vezes, a sua alegria de viver. Você já deve ter tentado de tudo: anti-inflamatórios que agridem o estômago, analgésicos que apenas mascaram o problema por algumas horas e uma infinidade de consultas médicas que, no fim, resultam sempre na mesma receita e na mesma sensação de impotência. Você sente que está em uma esteira rolante de sofrimento, onde cada dia é apenas uma variação do anterior, com a única certeza de que a dor estará lá esperando por você. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho diferente? E se, escondido à vista de todos, houvesse um conhecimento fundamental sobre o nosso próprio corpo que foi, de certa forma, deixado de lado pela abordagem médica convencional focada em medicamentos? Uma solução que não envolve pílulas sintéticas, mas sim o poder bioquímico que a natureza oferece. A verdade chocante é que dentro da nossa alimentação existem compostos capazes não apenas de aliviar a dor, mas de atuar na raiz do problema, a inflamação crônica e a degradação da cartilagem. A jornada para desvendar as verdadeiras causas e soluções para as dores crônicas é complexa, e é por isso que dedicamos todo este canal a explorá-la passo a passo, fornecendo a você o conhecimento necessário para retomar o controle da sua saúde. O que vamos revelar hoje é o que chamamos de um alimento proibido, não porque alguma autoridade o baniu, mas porque sua eficácia é tão profunda e fundamental que desafia a lógica simplista de uma pílula para cada dor. Ele foi negligenciado, subestimado e muitas vezes ofuscado pelos tratamentos farmacêuticos que geram lucros multibilionários. A indústria prefere que você permaneça dependente de soluções temporárias, mas o conhecimento que compartilharemos aqui é libertador. Para entendermos como um simples alimento pode alcançar resultados tão extraordinários em um período tão curto como 7 dias, precisamos primeiro mergulhar no campo de batalha que existe dentro das suas articulações. O vilão principal desta história tem um nome bem conhecido: inflamação. A inflamação aguda é uma resposta saudável e necessária do corpo. Quando você corta o dedo, a área fica vermelha, quente e inchada. Isso é o seu sistema imunológico enviando células de defesa para combater invasores e iniciar o processo de reparo. O problema começa quando esse estado de alerta se torna permanente. Na artrite, o sistema imunológico entra em um estado de confusão e passa a atacar os tecidos saudáveis das suas próprias articulações, especificamente a membrana sinovial e a cartilagem. Essa agressão contínua gera o que chamamos de inflamação crônica de baixo grau, um incêndio silencioso que nunca se apaga completamente e que dia após dia vai consumindo a estrutura que permite seus movimentos suaves e sem dor. Essa inflamação crônica libera um coquetel de substâncias químicas destrutivas dentro da articulação. Enzimas como as metaloproteinases de matriz ou MMPs são ativadas. Pense nessas enzimas como pequenas equipes de demolição celular, cuja função é quebrar as proteínas que formam a estrutura da sua cartilagem, como o colágeno e os proteoglícanos. Em um corpo saudável, a atividade dessas enzimas é rigorosamente controlada. Entretanto, na artrite, elas são superproduzidas e agem sem controle, literalmente dissolvendo a sua cartilagem, o que leva ao famoso quadro de osso com osso, a fonte da dor mais excruciante e da perda de função. Ao mesmo tempo, moléculas sinalizadoras chamadas citocinas, como o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas, agem como amplificadores, enviando mensagens para todo o corpo para manter o ataque e perpetuar o ciclo de dor e destruição. Os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, os NAIS, funcionam bloqueando enzimas como a COX-2 para reduzir a produção de prostaglandinas inflamatórias, mas eles não desligam a fonte da inflamação e vêm com uma lista de efeitos colaterais que afetam o estômago, os rins e o coração. É aqui que a nossa perspectiva precisa mudar radicalmente. Em vez de apenas tentar apagar o incêndio com um extintor químico, que pode ter os seus próprios perigos,
por que não paramos de jogar combustível no fogo e, em outras palavras, usamos substâncias que ensinam o corpo a apagar as chamas por si só? Isso é o que a nutrição funcional e a biomedicina chamam de nutrigenômica, a ciência de como os alimentos conversam com os nossos genes. Certos compostos bioativos presentes em alimentos de origem vegetal têm a capacidade de entrar em nossas células e influenciar a expressão dos nossos genes, dizendo a eles que desliguem os interruptores da inflamação e liguem os interruptores da proteção e do reparo. Eles não apenas mascaram a dor, eles intervêm no processo bioquímico que a causa. Esses compostos podem neutralizar o estresse oxidativo, um dos principais combustíveis da inflamação, que é causado por moléculas instáveis chamadas radicais livres. Eles podem inibir a ação daquelas enzimas destruidoras de cartilagem, as MMPs, e podem reduzir a produção das citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, e ao longo de décadas a ciência focou-se em isolar um único composto e transformá-lo em um medicamento. Entretanto, a natureza opera de forma muito mais inteligente e sinérgica. Um alimento não é apenas uma molécula, mas um complexo de vitaminas, minerais, fibras e centenas de fitoquímicos que trabalham juntos. A solução que vamos explorar não se trata de uma pílula mágica, mas do consumo estratégico e concentrado de um alimento específico que contém uma molécula-chave, com uma potência anti-inflamatória e protetora de cartilagem documentada em estudos científicos rigorosos. Esta molécula atua em uma via de sinalização celular chamada NRF2, que é conhecida como a via maestra reguladora do sistema antioxidante. Quando ativada, a via NRF2 orquestra a produção de centenas de enzimas antioxidantes e desintoxicantes, criando um escudo protetor para as nossas células contra o estresse oxidativo e a inflamação. Ativar esta via é como instalar o mais avançado sistema anti-incêndio dentro do seu próprio corpo. É um mecanismo de defesa endógeno, ou seja, que vem de dentro e que é muito mais poderoso e seguro do que qualquer substância externa que você possa ingerir. O alimento em questão é o ativador mais potente da via NRF2 conhecido na natureza. Ele fornece ao seu corpo a matéria-prima para que ele mesmo combata a doença, regenere o que for possível e, o mais importante, silencie a dor. Nos próximos minutos, revelaremos que alimento é esse, como prepará-lo da maneira correta para extrair o máximo de seu potencial terapêutico e como integrá-lo em sua rotina para que você possa começar a sentir os resultados transformadores em apenas 7 dias. Prepare-se para desafiar o que lhe foi dito e para descobrir o poder de cura que já existe ao seu alcance. Chegou o momento de retirar o véu e revelar a identidade deste poderoso aliado da sua saúde articular. O alimento que foi tragicamente negligenciado pela medicina convencional em favor de soluções farmacêuticas e que detém o poder de reconfigurar a resposta inflamatória do seu corpo, não é um fruto exótico do outro lado do mundo, ou uma raiz rara encontrada apenas em montanhas remotas. Ele está disponível, acessível e provavelmente já esteve na sua geladeira, mas preparado da maneira errada. Estamos falando do brócolis. E, de forma mais ampla, dos vegetais crucíferos. Agora, antes que você pense, brócolis? Mas isso não tem nada de secreto ou proibido. Permita-me explicar o porquê dessa designação. A proibição não é literal, mas sim uma metáfora para a profunda negligência e o desconhecimento que cercam seu verdadeiro potencial terapêutico. Por décadas, o conselho médico, muitas vezes por excesso de cautela e simplificação, alertava pacientes que usam anticoagulantes sobre o consumo de vegetais verde escuros, devido à vitamina K, que participa da coagulação. Essa advertência generalizada, embora bem intencionada, acabou por criar uma barreira psicológica e ofuscar os benefícios monumentais de compostos que coexistem nesses mesmos alimentos, compostos que agem de forma completamente independente da vitamina K e que são cruciais para combater a dor e a inflamação. A verdade, no entanto, é que a chave não está apenas em comer brócolis, mas em entender como libertar a sua alma terapêutica. Uma molécula de inteligência defensiva chamada sulforafano. O sulforafano é o verdadeiro herói da nossa história. Ele não existe de forma livre e ativa na planta. Em vez disso, o brócolis contém 2 compostos, separados em compartimentos celulares, distintos: o precursor, chamado glucorrafanina, e uma enzima,
A mirosinase. Eles são como o pó e o pavio de um canhão, inofensivos enquanto separados. A mágica acontece quando a planta é danificada, ou seja, quando você a pica, mastiga ou tritura. Essa ação rompe as paredes celulares, permitindo que a mirosinase entre em contato com a glucorafanina, desencadeando uma reação química instantânea, que converte o precursor inativo na molécula superpoderosa que é o sulforafano. É um mecanismo de defesa da própria planta, que, felizmente, podemos usar para a nossa própria defesa. Aqui reside o segredo que 99% das pessoas, e até muitos profissionais de saúde, desconhecem. Essa enzima crucial, a mirosinase, é extremamente sensível ao calor. Ao cozinhar o brócolis em água fervente ou no vapor por mais de alguns minutos, você destrói a mirosinase. Você até pode obter as fibras e algumas vitaminas, mas a capacidade de produzir o sulforafano anti-inflamatório é quase que completamente aniquilada. Essencialmente, por anos você pode ter comido este superalimento, mas sem nunca ter ativado seu verdadeiro poder. Você estava com ouro em mãos, mas o derretia antes mesmo de poder usá-lo. Compreender este mecanismo é o primeiro passo crucial para libertar-se da tirania da dor crônica. A jornada para a saúde é pavimentada com conhecimento profundo, não com soluções superficiais. Antes de irmos para a aplicação prática, um reprint rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a esse tipo de clareza, a traduzir a ciência complexa em estratégias que você pode usar para transformar sua vida. Se este nível de detalhe e empoderamento ressoa com você, junte-se à nossa missão de democratizar o conhecimento em saúde. Uma vez que o sulforafano é formado e absorvido pelo seu corpo, ele inicia uma cascata de eventos biológicos. Sua principal ação, como mencionamos, é ativar a via de sinalização NRF2. Pense na NRF2 como o general do exército de defesa das suas células. Em um estado normal, ele está dormido, mas quando o sulforafano entra em cena, ele acorda o general. A NRF2, uma vez ativada, viaja para o núcleo da célula e liga mais de 200 genes responsáveis pela proteção e detoxificação. Ele aumenta maciçamente a produção das nossas próprias enzimas antioxidantes, como a glutationa, a catalase e a superóxido-dismutase. Esta é a nossa linha de frente interna contra os radicais livres, as moléculas que causam estresse oxidativo, que, por sua vez, alimentam o fogo da inflamação. Em vez de tomar um antioxidante externo, como a vitamina C, que doa um elétron e se esgota, você está ativando um sistema que pode neutralizar milhões de radicais livres por minuto, de forma contínua. Mas a genialidade do sulforafano vai além. Enquanto ele ativa o general da defesa, NRF2, ele simultaneamente sabota o general do ataque inflamatório. Ele faz isso ao inibir a principal via pró-inflamatória do corpo, conhecida como NF-κB. A via NF-κB é o interruptor mestre que, quando ligado pela artrite e outras condições crônicas, ordena a produção daquele coquetel químico destrutivo que mencionamos no início, as citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa e as interleucinas, e as enzimas devoradoras de cartilagem, as MMPs. O sulforafano efetivamente bloqueia a capacidade do NF-κB de entrar no núcleo da célula e dar essas ordens destrutivas. É uma estratégia de pinça. De um lado, ele fortalece as suas defesas antioxidantes e, do outro, neutraliza o comando central da inflamação. É por isso que o efeito é tão profundo. Pesquisas científicas de instituições renomadas, como a Universidade de East Anglia, no Reino Unido, demonstraram especificamente que o sulforafano é capaz de bloquear as enzimas que causam a destruição da cartilagem nas articulações afetadas pela osteoartrite. Os estudos em laboratório mostraram que ele retarda a destruição da cartilagem em células, tecidos e até em modelos animais, apontando para o seu imenso potencial em humanos. E como isso se traduz nos resultados que você pode sentir em apenas 7 dias? Não se trata de um milagre, mas sim de bioquímica cumulativa. Ao consumir o sulforafano ativado diariamente, você está repetidamente acionando a via de NRF2. Cada dose é um sinal para o seu corpo. Produza mais defesas, reduz a inflamação. Após alguns dias de ativação consistente, os níveis de suas enzimas protetoras internas estão significativamente elevados. O incêndio da inflamação crônica, que antes rugia sem controle, começa a perder força, porque seu combustível, estresse oxidativo, está sendo neutralizado e suas ordens de ataque via NF-κB estão sendo interceptadas.
O resultado palpável para você é a redução do inchaço, da rigidez matinal e, o mais importante, da dor. O alívio que você sente não é uma máscara, é o som do seu próprio corpo começando a vencer a batalha, porque você finalmente lhe deu a tola estratégica de que precisava. É fundamental entender que o potencial de cura varia, mas o impacto bioquímico é universal. Além de sua ação direta nas articulações, o sulforafano também promove a saúde intestinal. O intestino saudável possui bactérias benéficas, que, por si só, podem ajudar a converter a glucorrafanina em sulforafano, criando um segundo caminho para ativação, caso parte da enzima merocinase tenha sido perdida. Um intestino mais saudável significa menos inflamação sistêmica, criando um ciclo virtuoso de bem-estar. No próximo bloco, entraremos na parte mais importante, a prática. Vou detalhar as 3 melhores maneiras de preparar e consumir o brócolis para maximizar a produção e absorção de sulforafano, incluindo a forma mais potente de todas, que concentra essa molécula em níveis até 100 vezes maiores do que no vegetal maduro. Você aprenderá o ritual diário que pode iniciar sua jornada de 7 dias para uma vida com menos dor e mais movimento. Agora que você compreende a ciência profunda por trás do sulforafano e por que ele é a arma secreta na sua luta contra a dor do reumatismo e da artrite, é hora de passar da teoria à prática transformadora. Saber o que fazer é apenas metade da batalha. Saber como fazer da maneira correta é o que garante a vitória. Existem 3 métodos principais para preparar o brócolis e seus parentes crucíferos, como a couve-flor ou repolho, para maximizar a liberação do sulforafano. Cada um tem sua eficácia, mas o terceiro método que vou revelar é, sem dúvida, o mais potente e rápido, sendo a chave para sentir os resultados no prazo prometido de 7 dias. O primeiro método e o mais simples é o consumo cru. Picar finamente o brócolis cru para uma salada ou simplesmente mastigá-lo muito bem já garante a mistura da glucorafanina com a enzima mirosinase. A ação mecânica da mastigação é o gatilho para a conversão. No entanto, para muitas pessoas, consumir brócolis cru pode ser desconfortável para a digestão, causando gases e inchaço, especialmente se o sistema digestivo já estiver sensibilizado pela inflamação crônica. É uma opção válida, mas podemos ser mais estratégicos. O segundo método é o que eu chamo de picar e esperar. Este é um truque genial que contorna o problema da sensibilidade da enzima mirosinase ao calor. O protocolo é simples. Pique ou processe o brócolis na forma desejada e, em vez de cozinhá-lo imediatamente, deixe-o descansar sobre a tábua de corte por cerca de 30 a 40 minutos. Este tempo de espera é crucial, pois permite que a mirosinase faça seu trabalho e converta uma quantidade significativa de glucorafanina em sulforafano. Uma vez que o sulforafano já foi formado, ele se torna muito mais resistente ao calor. Após esse período de descanso, você pode cozinhar levemente o brócolis no vapor por apenas 3 a 5 minutos, o suficiente para maciá-lo sem causar uma perda massiva do composto bioativo que você acabou de criar. Este método é um excelente equilíbrio entre digestibilidade e eficácia, permitindo que você aproveite os benefícios sem o desconforto do consumo cru. Você pode também adicionar um elemento ativador extra. Sementes de mostarda em pó são riquíssimas em uma forma estável da enzima mirosinase. Salpicar uma pequena colher de chá de mostarda em pó sobre o brócolis já cozido pode reintroduzir a enzima e ajudar a converter a quantidade de glucorafanina que não tenha sido transformada, potencializando ainda mais a sua refeição. E agora, vamos ao método que considero o padrão ouro, a forma mais concentrada e potente de entregar sulforafano ao seu corpo, o consumo de brotos de brócolis. Os brotos de brócolis, que são basicamente a planta em seu estágio infantil, de 3 a 5 dias de vida, são verdadeiras usinas de força nutricional. Eles podem conter de 20 a 100 vezes mais glucorafanina, o precursor do sulforafano, do que a planta madura. Isso significa que uma pequena quantidade de brotos de brócolis tem o mesmo poder terapêutico ou até maior do que uma grande porção do vegetal adulto. E enquanto esta dica pode resolver 80% do problema da dor, os 20% restantes, que envolvem uma abordagem anti-inflamatória completa, são detalhados em nossos guias e protocolos que você pode encontrar na página principal do nosso canal.
Os brotos de brócolis são a maneira mais eficiente de inundar seu sistema com este composto protetor. A melhor forma de consumi-los é crus. Você pode adicioná-los a saladas, sanduíches ou, o meu método preferido para uma absorção máxima, batê-los em um smoothie. Um punhado de brotos frescos de brócolis, combinados com um pouco de água, suco de limão e talvez uma fruta como um abacaxi, que contém bromelina, outra enzima anti-inflamatória, cria um elixir matinal que arma seu corpo para combater a inflamação ao longo do dia. O protocolo de 7 dias é este. Consuma diariamente o equivalente a meia xícara de brotos de brócolis frescos, de preferência em um smoothie, ou cerca de 1 a 2 xícaras de brócolis maduro preparado com o método de picar e esperar. A consistência é a chave. Nos primeiros dias, o sulforafano começará a ativar suas vias de defesa NRF2. Por volta do 3º ou 4º dia, suas enzimas antioxidantes internas estarão operando em um nível mais elevado. O ataque inflamatório começará a diminuir. Ao 7º dia, muitos relatam uma redução notável na rigidez matinal, no inchaço e no nível geral da dor, pois o corpo começa a sair do estado de crise crônica. É crucial abordar algumas questões práticas. Onde encontrar brotos de brócolis? Muitas lojas de produtos naturais e supermercados maiores já vendem na seção de vegetais refrigerados. No entanto, a opção mais econômica e garantida é cultivá-los em casa. É um processo surpreendentemente simples que requer apenas sementes de brócolis para brutos, um pote de vidro e água. Em menos de 1 semana, você terá uma fonte fresca e constante do mais poderoso alimento anti-inflamatório. Este processo não apenas economiza dinheiro, mas também lhe dá controle total sobre a qualidade do seu remédio. E lembre-se, a jornada para reverter os sintomas do reumatismo não se limita a um único alimento, por mais poderoso que ele seja. Este é o seu ponto de partida, o catalisador. Mas, para resultados duradouros, você deve pensar em um estilo de vida anti-inflamatório. Isso inclui reduzir o consumo de alimentos pró-inflamatórios, como açúcares refinados, farinhas brancas e óleos vegetais processados. Manter uma hidratação adequada. Praticar exercícios de baixo impacto para fortalecer os músculos que suportam as articulações, como natação ou caminhada, e gerenciar o estresse, que é um gatilho conhecido para a inflamação. Lembre-se, estes são os fundamentos para construir uma vida sem dor. Além do sulforafano, existem outros compostos naturais que podem complementar sua estratégia, como a curcumina da turcuma, o gengibre e os ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes de água fria. Mas o sulforafano do brócolis, e especialmente dos brotos, é o seu primeiro e mais poderoso passo, pois ele não apenas fornece um agente anti-inflamatório, mas ensina o seu próprio corpo a se defender. Então, aí está, a inteligência que você precisava para identificar uma das mais potentes armas da natureza contra a dor articular. Você descobriu que a proibição, na verdade, era um véu de desconhecimento que o impedia de acessar uma solução simples e acessível. Você aprendeu a ciência por trás do sulforafano e, mais importante, aprendeu os métodos práticos para ativá-lo e colher seus benefícios. Sua missão, se decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia pelos próximos 7 dias e observar a transformação no seu próprio corpo. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, protocolos de saúde e investigações profundas sobre como construir um corpo à prova de doenças, o centro de comando está na página principal do nosso canal. Assine para não perder nenhum dos nossos próximos relatórios de saúde, estude o material que já disponibilizamos e prepare-se para dominar sua biologia. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descobertas. Nos vemos no próximo vídeo.